nosso culto, convido os irmãos a ficarem em pé. Nós estaremos cantando junto com a orquestra, o hino inicial, número 427. Quatro orquestras, se posiciona, eu e o presbítero Valdir estaremos fazendo uma oração em favor do culto. Amém? Damos por início nosso culto com o cantar do hino número 427, o som do Evangelho. Oh,
Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. A nossa leitura bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Diante dessa palavra, vamos adorar a Deus, né, e elevar a nossa oração, né, em favor desse culto, todos os joelhos. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui celebrando, né, um Deus vivo que cuida de nós, que tem amor por nós e que deu a sua vida, né, Jesus Cristo, para salvar-nos a cada um de nós. Que nós possamos sair daqui abençoado e renovado, né, com a palavra de Deus que será pregada logo mais pelo presbítero Valdir. No momento de louvores, a orquestra está com a oportunidade e logo em seguida o coral Melodia da Paz. Será cantado o hino 100 no KBJ. Esperamos que nós possamos cantar junto a grande esperança de todo cristão, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vem,
enquanto ele se prepara, quero avisar que as crianças também, né? O Ministério das Crianças no iniciais estará ele se apresentando logo depois também, né? Apresentando o seu louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquem preparados. Assim que for a terminar, vocês podem vir para frente, tá bom? Vamos, crianças, vamos agilizar, vamos rapidinho para não...
horas, e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E, bom, como diz essa passagem, Jesus havia chegado à casa de Marta, e Marta estava preocupada com muitas coisas, com seus afazeres de casa. Enquanto isso, Maria chegou aos pés de Jesus e escutava os seus ensinamentos. Então Marta foi até Jesus e disse a ele: você não se importa de que eu esteja servindo só e Maria está aí? Então Jesus disse a Marta: você está preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa boa parte que Maria escolheu era estar ali com Jesus, estar em comunhão com Jesus. E Marta, ela simplesmente estava preocupada com muitas coisas. E muitas vezes somos como Marta. Estamos preocupadas com várias coisas de casa, trabalho, escola. Mas devemos ser como Maria, escolher a boa parte. Às vezes tirar ali um tempo da nossa rotina para poder meditar na palavra do Senhor, estar com Jesus. E como diz esse louvor, como Maria que estava aos seus pés. Devemos ser como Maria que estava ali aos pés de Jesus, escutando. Essa é boa parte. Nós devemos ter essa boa parte também, ter Jesus, que nunca será tirada. Quando nós temos isso, ninguém, nem nada irá tirar de nós. Então que nós possamos ser mais como Maria, que escolheu a boa parte, que escolheu estar ali aos pés de Jesus, escutando. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu és.
congregados aqui na presença do nosso Deus para louvar e agradecer o seu glorioso e maravilhoso nome. Que nós possamos ter sempre essa disponibilidade, né, de estarmos na casa do nosso Deus, de glorificarmos o seu maravilhoso nome, compreendendo e entendendo sempre que Cristo fez por nós, é merecedor da glória e de toda a honra. Quero te convidar a ficar em pé agora. Nós estaremos também orando e intercedendo em favor da oferta, fazendo o recolhimento da oferta. Pediu para a mesa rosa estar orando e intercedendo em favor da oferta. Oremos ao Senhor. Deus Pai maravilhoso, bendito, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós estamos diante do Senhor e nos apresentamos como oferta viva diante da Tua presença. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas vozes, com o nosso louvor, com a nossa adoração. E nós, diante do Senhor, queremos apresentar as nossas ofertas, os nossos dízimos, que sirvam a Deus para sustentar a Tua obra. Amém. Nós temos consciência da necessidade que nós temos que devolver o dízimo na presença do Senhor e ofertar para que a Tua obra não pare. Que o Senhor continue sustentando a Tua igreja, o Teu povo, e continue, Senhor, sustentando e provendo nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Precisa
Senhor. Em toda a jornada de Cristo aqui na terra, quando Ele veio para mostrar, ou como nós até estudamos na lição bíblica ontem, né, finalizando ali este importante momento do plano de salvação do Senhor Jesus aqui para nós, né, em que Ele vem, passa alguns anos aqui, Ele nasce nessa terra, Ele se torna homem, Ele leva a sua palavra a muitas pessoas, Ele cria discípulos, esses discípulos aprendem de Jesus, eles têm uma certa dificuldade para compreender quem é Cristo, eles têm uma certa dificuldade para compreender o que é os milagres do Senhor e o que é verdadeiramente um plano de salvação. Talvez nós tenhamos também essa dificuldade, talvez você, eu, nós tenhamos a dificuldade de compreender realmente o poder do Senhor Jesus. Por isso que um dos versos até que nós lemos ontem, né, e estudamos ontem, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala que o Senhor, Ele esteve aqui na terra, Ele foi homem, Ele subiu aos céus, nos céus Ele ficou como exemplo, mostrou para os anjos quem Ele era. E o mais importante, que quando Ele passou aqui na terra, tudo que Ele fez, Ele deixou. Não há mais uma manjedoura com nenhum bebê, não há mais um túmulo com um morto lá dentro, não há também a presença física dele, mas agora Ele, como soberano, sobe aos céus e ocupa o trono de glória. Pode estar a tumba vazia, pode estar a cruz vazia, mas o trono que governa todas as coisas está com o Senhor Jesus Cristo. Ele está assentado neste trono e ali Ele governa todas as coisas. Eu te convido a ficar em pé. Nós exaltaremos o nome desse Senhor com alegria em nossos corações, porque Ele é o nosso Deus. Ele é merecedor de toda glória e de toda honra, porque Ele reina e reinará para sempre no trono da sua glória. Cruz
2, do 1 ao 11, logo após a gente, peço aos irmãos que vamos orar juntos. Em nome de Jesus, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e ao esposo. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, toda honra, toda glória, toda exaltação é dada ao teu nome, Senhor. Tu sabe todas as coisas, conhece o coração de cada um, sabe a necessidade de cada um. Pai, nos toma nas tuas mãos, use para a glória do teu nome, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Cumprimento a Deus no nome do Senhor. Meditar um pouquinho com os irmãos nesse trecho. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente fica fazendo umas perguntas, porque tem textos que uns são mais fáceis, outros mais difíceis de entender, né? Romanos diz assim, olha, 15:4, né? Que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar e para instruir em justiça. Então, na verdade, a Bíblia é toda inspirada por Deus e não tem nada dentro dela que você possa dizer assim: para que está aqui, né? Mas ela serve para nos instruir da melhor maneira possível que a gente tem que viver. E nessa noite, gostaria de falar com os irmãos sobre essa passagem, lá no Evangelho de João, capítulo 2, como lembro, do 1 ao 11, que a gente encontra esse primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Este fato aconteceu, como já lemos, nessa festa de casamento em Caná da Galileia, quando Jesus, a mãe de Jesus foi convidada, e Jesus e os seus discípulos. E participando daquela festa como convidado, Jesus ele teve a oportunidade, eu digo para vocês aqui, de talvez mostrar um lado social do Evangelho. Tipo assim, porque às vezes, hoje talvez não muito, mas antes, né, parecia que a gente não podia frequentar outros lugares que a gente fosse convidado, porque a gente era cristão, né, da igreja. E Jesus aqui, ele estava nesse casamento. Ele foi convidado e ele foi. O importante, se você for convidado, é você ir. Mas é como você vai se portar ali onde você está. O que as pessoas vão ver em você, daquilo que você disse que você é, né? Então Jesus estava ali sem medo. Jesus foi lá, foi convidado, foi lá, participou, e ali, juntamente com a sua mãe e os discípulos que ali estavam, né? Então Jesus, ele participou de vários lugares. Em todos os lugares que Jesus estava, se você ler a palavra de Deus, Jesus nunca estava só. Sempre tinham mais pessoas com eles. Os seus discípulos estavam com ele, mas tinha um número bem maior de outras pessoas que não eram seus discípulos, mas que estavam ali em volta. E Jesus sempre fazia de tudo para que ele pudesse revelar a glória de Deus em tudo quanto ele fazia. Então eu digo assim, se somos convidados, não vamos dizer não, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam quem a gente é, né? Que somos diferentes, não melhores, né? Mas que a gente se comporta diferente. E como já dissemos, a mãe de Jesus foi convidada, seus discípulos e Jesus. E essa festa de casamento dos judeus naquela época, eles costumavam durar uma semana. Uma semana.
Eu estava lendo isso aqui imaginando uma semana de festa. Obrigado, né? Mais uma semana. E por esse motivo, em razão disso, diz que todos os preparativos deveriam ser feitos com antecedência. E a anfitriã, neste caso a família do noivo, era responsável pelas despesas e pela organização geral, de modo a proporcionar aos convidados o melhor atendimento possível. Olha, a família, a anfitriã ali, tinha que deixar tudo da melhor maneira possível, organizado, do melhor jeito que fosse possível. E ali também havia um mestre de sala e serventes na prestação desse atendimento. E um detalhe, diz que, como lemos, o vinho bom podia faltar. Quando você é convidado para uma festa, você fica preocupado? Eu chego numa festa, daí eu chego lá, vou sentar, vou ficar preocupado se está tudo bem organizado, se as pessoas vão ser bem servidas ou se não vão. Muitas vezes a gente não fica. Você chega ali para participar, você quer participar de tudo, você não está preocupado com o que está acontecendo nos bastidores, porque você é apenas um convidado. Quem tem que se preocupar é aqueles que te convidaram, né? E te servir da melhor maneira possível. E geralmente é assim mesmo que a gente se comporta, né? Enquanto a festa estava acontecendo, Maria, mãe de Jesus, percebeu que o vinho que estava sendo servido aos convidados estava se acabando. Embora, né? Estava se acabando, e embora os convidados estavam lá, como eu já disse, estavam festejando, que foram convidados, não estavam preocupados, eles queriam saber se estava tudo em ordem, não soubessem, lá nos bastidores, isso já não era mais segredo, porque os responsáveis pela festa estavam preocupados e não sabiam mais o que fazer. Porque se a gente for, na nossa mente, dar uma retrospectiva lá nesse tempo, eu imagino que era muito difícil agilizar algo para que isso fosse resolvido tão rápido. Então, aqueles que eram responsáveis ficaram preocupados com aquilo que estava acontecendo. E uma outra coisa, a Bíblia não fala, mas a gente diz que é uma semana de festa. Será quantos dias que essa festa já estava acontecendo? Será quantos dias que faltavam? 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei. Mas a verdade é que faltou, não deu para semana. E eles ficaram preocupados, os responsáveis ficaram preocupados, não sabiam o que fazer. O clima entre eles era de desapontamento. E ciente disso, Maria discretamente falou a Jesus: eles não têm mais vinho. João verso 3. Maria chega a Jesus e disse assim: ó, eles não têm mais vinho. A atitude tomada por sua mãe revela que ela cria uma solução por parte de Jesus. Eu sabia que Jesus estava ali e que Jesus poderia fazer algo por aquela família, por aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali que foram convidadas. Então, Maria faz um pedido de socorro para Jesus, como se ela dissesse: faz alguma coisa por eles. Faz alguma coisa por eles. A resposta de Jesus em João 2,4, quando ele disse lá: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Parece que quando a gente lê assim, fala: pô, Jesus foi meio grosseiro com a mãe dele, né? Mas Jesus disse: olha, não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não quis chamar a atenção para si. Olha, fiquem tranquilos, eu sou Jesus e eu vou resolver isso para vocês. Jesus não fez assim. Ele disse para a mulher: sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Principalmente porque ele mesmo falou isso, que a hora dele ainda não era chegada. E a sua mãe não insistiu, ela não falou mais nada. Ela saiu depois de ter recomendado às pessoas que estavam ali no serviço: fazei tudo que ele vos disser. Sabe, irmãos, sendo a mãe dele, ela poderia ter ficado até meio nervosa com ele também, para que ele fizesse algo naquele momento. E por que ela disse, talvez, para os serventes lá: olha, fazer tudo que ele disse? Quem era Jesus? Aqui diz que foi o seu primeiro milagre. De repente, aqueles serventes ali conheciam Jesus, mas não sabiam quem ele era. E de repente, se Jesus chegasse lá e falasse para eles alguma coisa, poderia ser, como Jesus falou aqui, poderia ser que eles não iam entender Jesus,
põe a água na bacia, naquelas talhas de pedra, né? Porque quando Jesus chega lá, eu não sei se houve um diálogo entre Jesus com eles, porque a palavra de Deus fala que Jesus chegou e pediu para que eles colocassem água naquelas talhas de pedra, e assim como Jesus falou, eles fizeram. De repente Jesus pode ter chegado lá e falado com eles: o que está acontecendo? O que vocês estão precisando? A Bíblia não relata isso. Mas o certo é que Jesus chega lá, diz que ali havia 6 talhas de pedra, daquelas que eram usadas pelos judeus em seus rituais, e Jesus pede para que enchesse de água. E ali, irmãos, quando isso é feito, isso acontece o impossível, que os serventes jamais imaginassem no coração que aquilo pudesse acontecer. E quando Jesus pede para que eles levassem aquela água ao mestre Sala, e quando chega lá no mestre Sala, que ele experimenta aquela água, ele pede para que o noivo venha ter com ele. Ele diz: olha, geralmente o vinho melhor é servido primeiro, depois o mais ruim, e você deixou o melhor para o último, depois que as pessoas já estão praticamente saciadas. E assim Jesus, então, ele começa ali, em Caná da Galileia, fazer ali o seu primeiro milagre. Eu digo para você que Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que transforma. Sabe? E nisso Deus, o Pai, foi glorificado. Por isso que eu disse no início: se somos convidados, a gente vai. Mas Deus, através da gente, aonde quer que a gente esteja, o nome de Deus ele tem que ser exaltado. Não porque somos melhores, não porque somos iguais a Jesus. Não podemos nem pensar numa comparação dessa. Mas quando Jesus age dessa forma, e ali ele faz aquilo que aqueles homens não imaginavam, diz que nisso Deus, o Pai, foi glorificado. Seus primeiros discípulos, André, Simão, Pedro, Felipe e Natanael, eram apenas iniciantes da caminhada ao lado de Jesus. Aqueles homens estavam começando a caminhada com Jesus. De repente nem eles acreditavam que realmente Jesus pudesse ser o Filho de Deus. Mas quando eles olham e veem aquele milagre extraordinário, eles creram em Jesus e ficaram convencidos de que ele era o Filho de Deus. Quando eles viram que aquilo ali, com certeza eles estavam juntos e puderam observar e acompanhar que realmente a água estava colocada naquelas vasilhas e que foi transformada em vinho. A transformação da água em vinho marcou o início de uma longa série de milagres que Jesus realizou durante o tempo que esteve aqui com os homens. E com este milagre, Jesus ali manifestou a sua glória e o seu poder. Mas o que Jesus fez em Caná da Galileia, irmãos, há cerca de 2000 anos, apenas ilustra o que continua fazendo em outros tempos, envolvendo situações, lugares e ambientes e pessoas. Jesus continuou com a transformação da água em vinho. Jesus, ele não parou aí, irmãos, não parou. Jesus iniciou e Jesus continuou. Jesus continuou, então, irmão, transformando vida de pessoa, transformando trevas em luz, tristeza em alegria, morte em vida, fraqueza em forças. Jesus transformando a vida das pessoas, sabe, mostrando para elas o porquê que ele era o Filho de Deus e para que ele veio, sabe, sob esse poder transformador de Jesus. Muitos foram curados, outros libertos do poder do inimigo, outros ainda entre os que estavam escravizados pelo pecado foram libertos e transformados em servos de Deus, conforme está lá em Romanos 6, 20 a 22, que diz a palavra do Senhor para nós: porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo pregando para aqueles homens: quem eram vocês? Vocês não eram nada, vocês tinham vergonha das obras de vocês, mas agora vocês foram libertos do poder do pecado. E quem libertou vocês? Foi Jesus que libertou vocês, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, pessoas foram transformadas, pessoas foram mudadas, e Paulo foi um dos melhores exemplos que foi transformado por esse poder. A gente percebe aqui no livro de Atos, quando ele teve esse encontro com Jesus, a gente conhece a história e sabe tudo que Deus fez na vida desse homem.
A transformação que Deus fez na vida daquele homem, algo que talvez humanamente falando, para aqueles que o conheciam poderia ser impossível. Mas quando ele encontra com Jesus, quando Jesus pergunta para ele por que ele perseguia, e quando aquele homem cai por terra, e depois, quando Ananias vai lá, ora por ele, e cai as escamas dos seus olhos, e aí ele passa agora a ser um servo de Jesus, aquele que vai proclamar a palavra de Deus aos gentios. A transformação que Deus fez na vida daquele homem foi extraordinária. Sabe, sua vida mudou. Hoje, assim como no passado, precisamos continuar crendo que Jesus transforma e continuar transformando a vida de todo aquele que crê, independente das suas escolhas. Saulo escolheu perseguir a igreja achando que estava certo, mas quando foi transformado, tudo mudou. Tudo mudou na vida daquele homem. E tudo pode mudar na sua e na minha vida, irmão. Tudo pode mudar. Às vezes tem coisa em nós que a gente acha que é intocável, que não pode dar jeito, que não pode ser mudado. E Jesus pode transformar aquilo que for necessário na sua vida. O que precisamos é dar lugar para que Ele possa fazer isso. É pedir para que Ele possa fazer isso. Porque muitas vezes não temos força, não temos condições. E quem nos fortalece, quem nos dá condição para isso, é o Espírito Santo. É Deus trabalhando na minha e na sua vida, para que essa transformação ela possa acontecer. E Paulo foi transformado, porque a ação poderosa de Deus na vida dele fez que ele se tornasse uma pessoa melhor, para fazer aquilo que Deus queria dele. Se você deseja transformação, se coloque na presença de Jesus. É a mesma coisa. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu conheço a palavra de Deus. Irmãos, estamos aqui sim, conhecemos a palavra, mas também temos dificuldades, temos falhas, temos barreiras, quantos obstáculos. E eu vou falar assim, eu estou na igreja e não preciso de Jesus? É lógico que preciso, irmão. Todos nós precisamos, somos dependentes dele todos os minutos da nossa vida, todos os instantes nós estamos precisando dele. Então, se eu preciso de mudar algo na minha vida, se eu preciso transformar algo na minha vida que eu não consigo, e não vou conseguir, eu tenho que pedir a Jesus, para que Ele trabalhe na minha vida e transforme aquilo que é necessário. A presença de Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação da sua vida, Ele pode transformar a sua vida da melhor maneira possível. Sabe, o vinho que estava sendo servido ali era bom, mas Jesus fez um muito melhor, muito melhor. E às vezes, irmão, Jesus, Ele pode fazer de mim e de você muito melhor do que você imagina. Pode fazer de mim e de você um cidadão digno de entrar no reino dos céus. E isso a gente não consegue pelas nossas forças. É só Deus trabalhando na minha e na sua vida, no dia a dia. No dia a dia. Então, Jesus, Ele pode mudar a sua vida, mudar o cenário da sua vida. Quantos cenários Jesus mudou e transformou? Quando você lê a palavra, tem passagem que você lê assim, você fala, puxa vida, a gente até chora, né? Você fala, como que pode Deus fazer algo tão tremendo? Como que mudou isso aqui? Você vê um cenário que você fala assim, isso aqui não tem condições de mudar, não tem condições de dar jeito. Mas quando a pessoa se coloca na presença de Deus, tudo se transforma, tudo muda. Tudo muda. Então, às vezes tem cenário na nossa vida que a gente fala assim, não tem jeito, não tem condições. Mas o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Qual o cenário da sua vida que você precisa que Jesus transforme? Diga para Ele, irmão, nessa noite. Com certeza, na hora dele, Ele vai te ouvir. Jesus, com o seu poder transformador, Ele quer transformar a sua vida. E às vezes você pode perguntar, né? Como? Como que Jesus pode fazer isso? Aí eu estava lendo aqui em Atos, na passagem 16 do carcereiro, né? Quando Paulo, que foi aquele homem que foi transformado, que estava preso lá junto com Paulo e Silas, estavam presos, e de repente aqueles homens cantavam um hino a Deus. Estavam presos, homens transformados. Estavam presos, deviam estar chorando, deviam estar reclamando, deveriam estar lastimando, mas eles transformaram pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Eles estavam ali louvando e exaltando a Deus. E diz que os outros presos escutavam. E de repente, acontece lá como um terremoto, e todas as portas da cela, vamos dizer assim, foram abertas, e todos os presos saíram. E quando o carcereiro acordou, ele ficou maluco, foi agora. Arrancou da espada para tirar a sua vida. E Paulo, aquele homem que foi transformado, falou, não faça isso com você, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem pulou dentro da cela, tremendo,
tirou eles para fora, e ele faz uma pergunta: o que eu faço para missão? E Paulo, aquele homem transformado, disse assim: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo você. É isso que a palavra de Deus, que Jesus não só transforma a vida, irmão, Jesus transforma vidas. Jesus transforma qualquer situação, qualquer cenário. Jesus pode transformar. A única coisa que nós precisamos é crer nisso, é confiar nisso. Mas Jesus, ele ainda tem uma transformação, ainda, para fazer na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Sabe? Jesus que realizou muitos milagres, que transformou trevas em luz, tristeza em alegria, morte em vida, fraqueza em força, que transformou a vida de doentes, paralíticos e cegos. Diz a palavra de Deus que ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai transformar o nosso corpo num corpo glorioso para encontrar com ele nos céus. Por isso que o Alessandro estava falando aqui dessa esperança que nós temos. Dessa esperança que nós temos de Jesus um dia aparecer nas nuvens dos céus, irmãos. E para que nós possamos receber então essa transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal, nós devemos estar pedindo a Jesus a cada dia para que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, para que a gente continue na presença dEle, fazendo a vontade dEle, falando a palavra dEle, para que outras vidas sejam transformadas, que outras vidas também possam desfrutar dessa grandeza, desse amor, dessa misericórdia de Deus. Sabe, irmãos? Então, essa é a nossa esperança, porque Jesus é aquele que transforma. Ninguém mais pode transformar ninguém. Você pode pegar um livro, o mais atual possível, do melhor escritor. Talvez ele quer fazer algumas mudanças através de suas palavras, e não faz. Mas a palavra de Deus, que é o poder de Deus, transforma. Ela transforma vidas. Ela pode transformar através de Jesus. O que era possível para os serventes naquela festa, quando faltou o vinho, o que era possível para eles? Colocar água na bacia. Isso eles podiam fazer. Mas impossível era transformar aquela água em vinho. E Jesus fez. O impossível Jesus faz. Faça aquilo que é possível. O impossível Jesus vai fazer. Jesus poderia ter chegado ali, ele mesmo pegado a caneca, encher a vasilha e transformar. Mas ele falou: enche os vasilhos. Agora vai lá e leva. Sabe, irmão, a nossa parte tem que ser feita. Nossa parte tem que ser feita. Então, se eu quero mudança na minha vida, espiritual falando, irmão, espiritual, eu tenho que pedir para Jesus. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Agora, o impossível, que ele sabe que eu não posso, ele vai fazer. Ele vai fazer. Isso você pode ter certeza. Então, vamos fazer aquilo que podemos. Vamos entregar aquilo que é impossível, para que Jesus possa fazer na minha e na sua vida. Que Deus, irmão, continue nos abençoando. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Mas Jesus fez muitos e muitos e continua fazendo milagres extraordinários ainda na vida daqueles que creem na palavra e no nome. Que Jesus continue fazendo milagres na minha vida e na sua vida, transformando a minha e a sua vida. Aquilo que é impossível, como eu disse para mim, que eu possa colocar na mão dele, porque ele vai fazer o impossível. Vai fazer o impossível. Porque eu tenho certeza que o que Jesus quer é que a gente coloque na presença dele, lance os seus pés, conforme essa palavra, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, para que ele possa cuidar de cada um de nós. Não esqueça que Jesus é aquele que transforma. Ele pode transformar todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar o pastor Silvio para dirigir esse momento de oração. Vamos ficar de pé, irmãos, convidar os presbíteros. Estaremos orando, como ouvimos a palavra de Deus. Se você tem uma necessidade, se você vem com fé, é a oportunidade de você se apresentar diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O grupo deve estar louvando, nós estaremos orando com imposição de mãos, em nome de Jesus, como nós temos feito. Existe pedido de oração? Nós já estaremos projetando para os irmãos já estarem apresentando essas vidas na presença de Deus. Ronaldo, que está no UTI, Jéssica, luto,
Letícia, Lucas e Luca. Eu acho que vai família dessa semana, né? Bini, Raquel, Emily, Maria Cecília e Nicole, e Silva, Adriano e Érica, né? Então, essas famílias vamos orando durante toda essa semana. Se você deseja essa oração, venha, nós estamos orando em nome de Jesus. Deus Santo, Espírito
Nós vamos ficar em pé, estaremos cantando o hino final, número 268. Esteve hoje aqui na nossa casa, nas visitas, os irmãos Jesuíno, Antônia, Kervin e Kevin, convidada a irmã nisso, né? Sejam bem-vindos, que vocês possam vir mais vezes à casa de Deus, né? Nosso próximo culto é na quarta-feira, a partir das 19h30. Que Deus abençoe você e sua família também. Vamos aos recados. Sábado total, né? Sábado que vem, organizado pelo Ministério Jovem, né? E a lista, né, para o junto panela, que a gente vai estar almoçando todo mundo junto, já está rodando aí nos grupos da igreja, né? Então cada um coloque o que vai trazer, né? O ministério já vai providenciar, né, arroz, feijão e salada, e cada família trará um prato de comida e uma sobremesa também. Então sábado que vem é o sábado total do MJ. Sábado 12 de julho, né, próximo mês, aí a campanha doação de sangue. Convido seus amigos, seus colegas de trabalho, né, fazer essa doação de sangue nesse dia. Mais um, e o dia da panqueca, dia 12 também, né, dia 7, a partir das 19 horas aqui no salão da igreja, né. Então tem aí os combos, tem os sabores também, né. Então aí entrem em contato com a irmã Ana Carolina, né, ela está
providenciando aí as panquecas dele. Tem mais um, eu convido a diaconisa Silvana também, estará fazendo um recado para a igreja. Paz, Senhor, irmãos. Como nós estamos nos aproximando, né, do evento de mulheres que vai acontecer no dia 9 de agosto, então nós vamos estar em uma campanha de oração aqui na igreja, a partir já do próximo sábado, tá? São 5 sábados, então todos os sábados, às 8 horas da manhã até às 8h50, nós vamos fazer esse momento de oração aqui, convidamos toda a igreja para juntos nós participarmos. O objetivo dessa oração é nós orarmos pela igreja e também apresentarmos o evento que acontecerá no dia 9 de agosto, tá? Então, nós falamos lá com a diaconisa Rosa, ela vai estar aqui na igreja já a partir das 8 horas, né? O ensaio das crianças vai começar às 8 horas. Então, os pais, os tios, os irmãos, todos podem vir, deixar as crianças para o ensaio e também já juntos aqui nós participarmos desse momento de oração que eu vejo que é de suma importância, né? Um crente não vive sem oração de forma alguma, é um alimento para a nossa vida. E melhor do que isso é nós nos alimentarmos juntos, né? Nos alimentarmos em comunhão, a gente estar participando como igreja, todo mundo junto, no só objetivo, para que as bênçãos do Senhor, ela continue a ser derramada sobre as nossas vidas. Então nós convidamos toda a igreja para juntos no próximo sábado, às 8 horas, e nos próximos sábados seguintes, a gente estar orando e buscando a face do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Amém? É isso, irmãos. Chegamos ao final do culto. Desejo uma boa semana a todos. Eu convido a ficarem em pé. Nós seremos despedidos pela bênção apostólica. Feche seus olhos, vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus que é eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e sempre.